Boa noite! Hoje tem Mulher de Fases na nossa Vale TV e nós saímos do estúdio. Vocês sabem que eu adoro quando Mulher de Fases sai dos estúdios da Vale e invade outros espaços para trazer para vocês informações diferentes e novas conexões, né? Que esse é o propósito do programa, a gente se encontrar toda terça-feira e conhecer histórias e pessoas interessantes para elevar aí o nosso final de noite, né, com informação de qualidade. E nós estamos aqui na Casa Di, que é um espaço inspirador que provoca essa reflexão sobre o bem viver através de móveis e objetos de design maravilhosos. A Casa Di, que é um dos apoiadores do Mulher de Fases e assina o nosso cenário novo, que aliás está lindíssimo e rendendo muitos elogios. E hoje nós estamos aqui na Casa Di, nesse espaço fantástico, para trazer como assunto esse tema, né? Como que a arquitetura e a decoração e o design de interiores pode transformar ambientes, mas não só os ambientes, também a nossa vida, porque quando a gente está num espaço de qualidade, num espaço que nos inspira, a gente vive melhor, a gente tem mais vontade, né, de estar na nossa casa, de estar no nosso trabalho. Então, nós trouxemos duas convidadas que vão falar bastante conosco sobre esse tema essa noite e eu já vou apresentá-las para vocês. Só vou mexer nas minhas fichinhas aqui, né? Porque eu fico com as minhas fichinhas porque eu acho que acaba me organizando um pouquinho melhor. E aqui eu vou apresentar as meninas então. A Josiane Meneghetti é founder do Estúdio Mudark e ela acredita que cada espaço necessita transmitir a personalidade do usuário, seja para morar, trabalhar ou para lazer. Boa noite, muito bem-vinda. Boa noite, Lola. É um prazer estar aqui contigo essa noite, com a Luana também. Fico muito feliz pelo convite. E é exatamente isso. Acho que hoje em dia a gente está tão acostumado, né, a coisas rápidas, desde do trabalho, então a gente vive na correria. Então quando o nosso cliente chega em casa e ele se sente em casa, ele vê que cada cantinho foi pensado para ele e transmite a personalidade dele, é sensacional. Que bom. E conosco também está a Luana Brandão, que é arquiteta e profissional na Mostra Glass, que é uma mostra que já é tradicional, né? 23 e 24, né? Então, tu já vai assinar ambientes por lá. E ela desenvolve projetos autorais e tem como propósito traduzir a essência das pessoas através dos seus espaços. Boa noite, muito bem-vinda, muito bom te ter aqui com a gente. Prazer é meu em estar aqui com vocês hoje. O nosso propósito no escritório hoje é exatamente esse, traduzir os espaços, os nossos projetos, né, na essência do nosso cliente. A gente busca cada vez mais trazer a alma do cliente para os espaços. É assim tanto nos nossos projetos corporativos quanto nos nossos projetos arquitetônicos, né, projetos de interiores também. Foi um pouquinho do que a gente apresentou na mostra no passado e esse ano, novamente, temos o prazer de estar lá e trazer um pouquinho do aconchego e da alma de cada cliente que a gente tem para os espaços. E falando um pouquinho sobre isso, assim, para quem está nos assistindo, qual é o principal papel do arquiteto e do design de interiores? Eu acredito que hoje o nosso principal papel é guiar o cliente, né? Uhum. Eu acredito que cada cliente ele tem a sua personalidade, as suas escolhas na vida, né? Cada um tem as suas necessidades e o nosso papel ele é muito mais de guiar na escolha do que de fato tomar a decisão pelo cliente, né? O espaço, quando nós projetamos, a gente sempre fala que não é um espaço em que nós vamos estar presentes naquele lugar. Então, a casa e o trabalho, né, enfim, tanto se for corporativo ou residencial, o espaço ele é feito para quem for conviver naquele espaço, naquele ambiente. Então, cada vez mais nós tentamos fazer com que a personalidade do cliente esteja presente no projeto. Acho que contigo é assim também, né, exatamente.
foi exatamente o que eu estava comentando, né? Que é o nosso propósito de escritório, assim. E acho que a Luana resumiu muito bem, né? A gente é muito mais na participação do que realmente apontar o dedo e dizer é esse, né? A escolha final sempre é do cliente. E eu venho da área da moda, né? E a moda, ela segue muita tendência, né? São as tendências que começam na Europa, nos Estados Unidos, e daí depois vão vindo aos poucos para cá. Mas eu queria saber com relação à arquitetura. Ela também segue tendências? Vocês se inspiram em atitudes, em momentos e movimentos que acontecem fora do país para olhar para projetos e traduzir para cá esses novos ambientes e tendências? Totalmente. Inclusive, a gente está sempre um passinho na frente do que está no comum, do que já está nas lojas. E às vezes até isso é recebido um pouquinho, de certa forma, curiosa pelo cliente. Tá usando. Mas às vezes já não é mais um ousar. Já tá alguns anos já na moda, né? Essa tendência. Hoje a gente tem a tendência muito forte do off-white. A gente vê isso nas roupas também, né? Desde o linho, né? Como as roupas de linho também foi para os tecidos. As cortinas de linho, os estofamentos de linho. Então, a tendência, moda, arquitetura, andam sempre juntas, né? Assim como outras também. Por exemplo, viagens, quando tu vai para fora, nas feiras, todas sempre são conversadas juntamente, assim, né? E falando um pouquinho sobre essa questão das tendências, né? Como vocês enxergam essa questão de não deixar o ambiente com uma funcionalidade rápida demais, porque as tendências elas vêm e depois vão embora, né? E é diferente tu trocar uma peça de roupa do que trocar uma peça de decoração ou um móvel. Como é que vocês olham para isso? Normalmente a gente tem dois tipos de cliente, né? O cliente que ele é mais clássico, né? Normalmente o cliente que fica com um padrão que as cores normalmente são mais sóbrias, né? A gente tem o cliente também que é mais ousado, que também é mais antenado na tecnologia, mais antenado nas tendências. E a gente consegue ousar um pouquinho mais quando o cliente ele é um pouco mais antenado nisso. Mas também quando o projeto ele é um pouco mais sóbrio, normalmente a gente ousa em outros pontos, almofadas, decoração, uma decoração que a gente consegue mudar com o tempo. As cores do ano, elas sempre vêm para a arquitetura como um toque, uma pincelada, um detalhe. Então a gente mantém um projeto um pouco mais clássico, mas também ousa em alguns detalhes que ano que vem ou daqui 2 anos essa moda passou, o cliente ele não vai ficar com aquela peça, aquela decoração que vai estar cansada, né? Então a gente ousa nesses pequenos detalhes. Claro, a gente tem um outro cliente que é mais antenado, que já quer um sofá azul, uma cor verde, alguma coisa assim, que chama um pouco mais para tendência, mas são clientes pontuais e que também sabem que essa peça em certo momento daqui a pouco vai cansar e vai precisar fazer a troca. A gente sempre tenta também deixar o cliente bem ciente disso. Sim. Porque muitas vezes o item que ele está comprando, o item de decoração ou de mobiliário, ele tem um valor agregado, né? Então a gente sempre também deixa o cliente bem a par disso, para que ele opte e faça as escolhas de acordo com a necessidade dele. E isso eu acho muito interessante de manter a base neutra para ousar na decoração, né? Porque às vezes, de uma temporada para outra, uma estação para outra, a gente já consegue estar mudando também essa casa. Então, por exemplo, até itens simples como almofadas, trocar terrosos no inverno, acho que fica muito legal, umas cores mais alegres no verão. Então, realmente já vai dando outra cara para casa. E sobre, né, os móveis que vêm com cor também, não só os móveis, tem revestimentos também, os clientes têm muito medo, né, de aceitar. Mas é como a gente iniciou o assunto. O que adianta a personalidade dele ser super alegre, ser super pra frente, mas ter uma casa neutra? Acho que também não iria... Acaba não carregando a personalidade do cliente, né? Então, acho que é uma boa conversa que a gente tem no início com o nosso cliente sobre isso. E as transformações do mundo, né? E
do estilo de vida das pessoas, ela interfere, impacta diretamente nas questões de como a gente traduz isso para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos espaços, né? O que vocês percebem se a gente olhar um pouquinho para antes da pandemia, pós-pandemia, quais foram as principais mudanças que vocês perceberam no comportamento das pessoas com relação aos seus espaços de convívio, sejam eles corporativos ou residenciais? Residenciais, com certeza, foi o hall de entrada e home office em casa. Sem dúvida, foram os dois ambientes assim que o pessoal se deu conta, né? Para chegar em casa, deixar o calçado no início da porta. Então, nesse momento da pandemia, era algo que a gente já vinha propondo, mas nem todos os clientes achavam tão importante como foi na pandemia. E com certeza o home office, a adaptação do home office, e hoje em dia nenhum projeto sai sem um cantinho de home office. Mesmo que nenhum dos dois trabalhe em casa, sempre isso ficou incorporado na rotina, né? Com certeza. Eu acho que também a preocupação com o bem-estar em casa foi um dos pontos que teve mais relevância depois da pandemia, né? Durante a pandemia, e é o que o nosso cliente busca quando ele já nos procura. Chegar em casa e ter um ambiente acolhedor, né? Muitas pessoas investiam em projetos em escritórios, no seu local de trabalho, né? Ter um espaço legal. E com a pandemia, eu acho que o público ele acabou se conscientizando de que a casa é o morar, a casa é o viver, a casa é o bem-estar. Então, cada vez mais vegetações, plantas, as formas orgânicas também, a fluidez dos espaços, sabe? Então, eu acredito que a pandemia trouxe isso para o nosso cliente, para nós do escritório também, enxergar o lar como um espaço de bem-estar, de acolhimento, né? De chegada e realmente de relaxamento. E até para concluir, como teve nessa pandemia pessoas que migraram de apartamento para casa, para justamente ter essa integração. Muitas pessoas foram para o interior, né? Muitas pessoas saíram ou para o litoral, né? Para buscar ar livre, para buscar natureza, para buscar uma nova forma de se sentir um pouco mais livre mesmo, né, de tudo que estava acontecendo. E muitas pessoas acabaram não voltando para a cidade, né, acabaram incorporando esse novo espaço para a sua vida. E como o home office ficou muito estabelecido, muitas pessoas perceberam que não precisavam estar, né, presencialmente nos ambientes e acabaram optando por ficar, né, morando fora, longe da cidade, né, em espaços com mais natureza. Isso também traz mais qualidade de vida, né? Total. E como a gente busca sempre integrar o ambiente interno com o externo, e às vezes com simples, né, escolhas ali a gente consegue essa integração. O cliente realmente, ele sente essa liberdade de viver numa casa que dá liberdade, né? Não tá ali todo encaixotadinho. É muito legal quando a arquitetura te deixa livre. E livre desde as formas orgânicas, que nem a Luana comentaste. Legal. E hoje, quando vocês olham para a maioria dos ambientes, como é que a gente está hoje? A gente está com ambientes, casas maiores ou menores? Qual é a tendência hoje, assim? Eu acho que talvez exista uma divergência de resposta, mas a minha resposta é que cada vez menores, né? Mas o cliente quer cada vez maior. E como é que equilibra essa equação? Me conta, Luana. No apartamento, ele já decidiu, né? Então, essa tarefa ficou lá no corretor, né? De convencer ele que aquele apartamento é suficiente para ele. Mas quando ele vem para projetar casa, ele quer uma lista de coisas em 180 metros quadrados, em 220 metros quadrados. Aí começa o desafio. Mas eu acho que uma casa compacta também é interessante, porque é o que a gente fala, por exemplo, do viver com menos, né? Às vezes tu fica com muito canto, ambientes também que não são usados. Teve uma época que ali nos anos 80, né, que tinham muitas salas, né? Exato. Sala de estar íntimo, sala de jantar.
E esses Sala de espaços, cinema. sala de cinema, e esses espaços acabava que as pessoas ficavam todas na cozinha, né? Hoje, E os outros espaços não eram utilizados, né? hoje essa integração, então, automaticamente torna a casa mais compacta, mas também torna a casa muito mais usada, né? Uhum. Todo o ambiente tem vida. Isso. Eu acho que aí também cabe salientar a importância da contratação de um profissional para os projetos, porque com ambientes cada vez menores e com necessidades cada vez maiores, né? Aham. O cliente ele já chega no escritório com uma lista enorme, como a Josi disse, e conseguir organizar toda essa lista de desejo dentro de um apartamento ou de uma casa que já é mais compacta é uma tarefa difícil e que é necessário um profissional, né? Uhum. Seja ele arquiteto ou design, eu acredito que a satisfação do cliente vai ser muito maior com isso. Os ambientes, as casas estão menores, mas também ela está mais aberta, né? Ela está mais integrada. Os espaços estão cada vez mais integrados, né? E falando de desafios, né? Quais são os maiores desafios, os clientes mais desafiadores, assim, para vocês? Eu acredito que o cliente mais desafiador, para mim, pelo menos, é sempre aquele que já chega com um projeto pré-definido. Eu acredito que as redes sociais, elas são muito benéficas, né? Mas elas trazem uma carga de informação muito grande. Então, o cliente, ele já chega no escritório, muitas vezes, com muitas referências, né? Com referências de todos os tipos, né? Desde uma decoração mais minimalista para um maximalismo gigantesco. E o nosso desafio, eu acredito que seja fazer o equilíbrio desses dois fatores, sabe? Pegar todas as informações que o cliente tem e transformar tudo aquilo em um projeto que seja para ele, né? Que seja único e que seja para ele. Eu acho que esse é o principal desafio, mas também é o que nos move, né? É a nossa alegria diária. E quais são as principais perguntas, assim, se eu fosse lá falar sobre um espaço que eu quero construir na minha casa ou que eu estou me mudando, quais são as perguntas que tu faria para mim para entender o que eu preciso de verdade? Sabe que uma das perguntas que eu mais gosto de fazer no briefing, porque o briefing, pelo menos lá no escritório, a gente leva umas 2 horas fazendo, né? É muitas perguntas mesmo, assim. Mas eu gosto de saber muito da rotina do cliente. E o cliente não entende o porquê. Por que ela quer saber que horas que eu saio de casa? Ela quer saber se eu me maquio no quarto ou no banheiro. É isso, né? É saber a rotina desde quando ele acorda, se ele almoça em casa, se no final de semana, então, se ele não almoça em casa, ele gosta de cozinhar para as pessoas ou gosta de comer, gosta de receber. Então, essa rotina do cliente é a pergunta que mais eu gosto de fazer e saber. E às vezes o cliente diz assim, mas não é que invasivo, não era por aí que eu tava querendo ir. Né? Mas responde muitas perguntas. Mas depois, quando tu apresenta, provavelmente ele vai entender. Tá. Né? Então foi por isso que ela me perguntou tantas coisas. Não, tem coisinhas assim, detalhes que eles cabe só na rotina deles, né? E a gente consegue ter essa visão. Eu acho que é isso também. Eu acho que a gente faz um briefing bem estruturado, né? Os clientes às vezes não entendem exatamente essas perguntas, né, que a gente faz, mas entender a rotina é fundamental, entender a quantidade de moradores, se tem pet ou não, se tem filhos ou não, se pretende ter, porque às vezes eles não têm ainda, né? Mas pretende ter, então a gente já tem que prever isso para que depois não tenha um investimento, né, de reforma, de ampliação. Então, eu acredito que é um briefing bem estruturado com todas as perguntas de rotina, ambições, enfim. Isso é bem importante, né? Eu, por exemplo, quando eu e meu marido compramos a nossa primeira casa, a gente comprou de 2 dormitórios, né? Porque a gente já pensava em ter um filho. Só que a gente não imaginou que a gente teria 2, assim. Então, quando a gente teve o segundo, logo a casa ficou pequena. Logo a gente já começou a pensar, nossa, eles vão ter que dividir o mesmo quarto, mas eles têm 5 anos de diferença, então vai chegar uma fase da vida que eles não vão mais estar querendo dividir, né? E aí a gente acabou trocando de casa, né, para ter um quarto a mais. Entender a idade dos filhos, né? Porque chega a uma idade que eles já têm
um certo problema de relacionamento, dá pra dizer assim, né? Porque eles não querem conviver, não querem dividir, querem a sua privacidade, e a gente entende isso, porque a gente também quer, às vezes, estar um pouquinho mais quietinho. E falando em filhos, as necessidades dos jovens, adolescentes, hoje, dentro dos ambientes, é bem diferente da que vocês tinham há anos atrás, né? Hoje, com os jogos, com as redes sociais, o perfil de lugar para eles se sentirem bem mudou, né? Mas eu acredito que isso não é só para o adolescente, né? Não é só para o filho. A casa, ela tem que estar muito tecnológica, né? Principalmente para quem for fazer investimento em planta, fazer investimento de construção. Eu acho que isso é um fator que valoriza muito o imóvel, né? Investir em tecnologia, em automação. Exatamente, em rede de internet de qualidade, cabeamento em todos os ambientes. Eu acho que isso já não é mais só um item de desejo do adolescente. A gente quer entrar num quarto e ter conexão, quer entrar no Sim, né? Hoje, né? Então, com o streaming, tu precisa ter uma internet boa em todos os ambientes, e eu né? acho que a internet, ela é o principal, a pontinha, sabe? Para tudo que vai envolver. Então, eu acredito que não é só o desejo do adolescente, da criança. E dentro disso, existem muitas ofertas de lâmpadas, automações, tipos de luz diferente para cada... Me conta um pouquinho sobre como está a oferta de soluções nesse sentido. Nesse sentido, o mercado ele deu uma baita evoluída, né? Evolui muito. A gente pode falar assim, ó, 1 ou 2 anos atrás, tudo era muito importado, né? Era muita novidade, tinha pouquíssimas marcas, por exemplo, fazendo ou importando, né, para o Brasil. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem esse acesso muito rápido e muito mais em conta também. Então, hoje em dia, a tecnologia, ela realmente está presente e a gente tem fácil acesso com bons fornecedores por perto também. E eu acho que é indispensável, assim como a Luana falou, hoje em dia a geração que está fazendo sua primeira casa, seu primeiro apartamento, né? Então, ele quer essa tecnologia, ele quer realmente falar com a Alexa em todos os cantos, né? Então, tem muitas possibilidades dentro desse meio. E tá realmente bem mais, o produto bem mais acessível e automaticamente, como tem muita oferta, né? Muita demanda. Quem ganha é o cliente, né? Que consegue opções, né? Tem muitas. Para fazer essas mudanças. E quais são os maiores cuidados, assim, para quem está nos assistindo e pensa em fazer uma reforma? O que é mais difícil, reformar ou construir do zero? Reformar? O construir do zero, as dificuldades é realmente aquilo que a gente estava comentando, é fazer todos os sonhos do nosso cliente entrar naquele projeto. Só que na reforma a gente tem que lidar com a frustração, que é o sonho do cliente não podendo ser realizado devido a algum incidente da obra, alguma frustração. É um problema estrutural, né? Eu quero fazer um segundo piso, aí não tem estrutura suficiente para... Ele tendo que abrir mão de coisas que ele sonhava, né? Então, ali a gente está lidando com sonho, daí tu tem a frustração daqui a pouco do cliente, né? Não conseguir realizar tudo que ele deseja também naquele momento. Às vezes não é nem questão da obra, mas às vezes também vai ornando o projeto e vai ficando complicado. Então, o cliente também já vai se sentindo frustrado, que aquele sonho vai postergando mais. Enfim, eu acredito que seja o maior desafio a reforma. E eu acho que na reforma também tem o fator surpresa, sabe? Sempre tem aquilo que eu vou abrir uma parede e vou descobrir uma coisa que talvez não é tão agradável e que talvez vá comer o orçamento do cliente em uma fatia grande, né? Então, a construção do zero, eu acredito que com um bom projeto, né? Sempre com um bom projeto, tanto elétrico, hidráulico, estrutural, de automação, enfim, um bom projeto do zero, eu acho que é sempre mais fácil de ser executado. A reforma é sempre uma caixinha de surpresa e a gente não sabe o que tem, né? Então... Aí parte para as escolhas, né? Daí
dependendo da surpresa, tem que escolher. Ou Ou conserta a surpresa ou abre mão. É igual aquele programa, né? De fazer escolhas. Exatamente. E a gente enfrenta isso bastante, assim, né? Até quando a gente se muda, né? Até tu conseguir entender tudo que tu tem, se tudo que tu vai levar vai combinar com aquele novo lugar, o que tu vai precisar, né, compor de peças para fazer aquilo funcionar. Tudo isso é uma caixinha de surpresas, né? E quando tem um profissional para olhar junto, né, para dar alguns caminhos, porque hoje tem tantas alternativas, mas muitas vezes a pessoa que é leiga, que não está ali no dia a dia, não vai conseguir pensar que talvez ela, cortando um pedacinho de alguma coisa que já existe, ela consiga encaixar num cantinho que está ali inexistente, né? Que não consegue ser explorado adequadamente. Exatamente. O cliente, quando ele vem fazer casa nova, ele geralmente diz assim, eu quero tudo novo. Ele mesmo, né? Ele já quer se desfazendo das coisas. Mas quando chega no momento, ele não quer mais. Ele já começa aquele sentimento de deixar algo que fez parte da história dele. Mas é tão legal, assim, quando o cliente leva itens incorpora no projeto. Porque faz parte da história de vida, né? Exato, conta a história deles. Eu tenho um projeto que um cliente quer fazer uma linha de tempo no corredor. Eu acho incrível, né? Realmente a casa dele, é único. Não vai ter aquela linha de tempo, aquele item de decoração em nenhum outro lugar. É verdade. Então eu acho bem legal, assim, o cliente realmente trazer a personalidade dele de novo. Mas acho que vou deixar a Luana responder. Na verdade, acho que a gente vai ter que chamar o intervalo já. E aí depois a Luana volta e a gente segue mais um pouquinho falando sobre isso, que eu acho bem legal a gente trazer essa questão da personalidade e de trazer a história conosco, assim, quando a gente vai fazer uma mudança. Então, não sai daí, a gente já volta. A vida é um presente. A cada momento que passa, algo novo para celebrar. E celebrar também é compartilhar. Abraços, momentos, afeto. Seja para presentear, embelezar ou transformar. A Rosinha Decorações quer estar ao seu lado, em cada momento, em todas as etapas de sua vida. Rosinha Decorações, desde 1979, a floricultura mais tradicional de Novo Hamburgo. Estamos de volta com Mulher de Fases. Hoje a gente está conversando sobre como transformar os nossos ambientes em espaços de bem viver através de alternativas como móveis, decoração e como ter ao nosso lado, né, profissionais adequados e capacitados para tornar os nossos sonhos, né, realidade. E agora a gente voltou com um convidado especialíssimo aqui conosco, o Dilamar Pauletti, que é empreendedor e sócio da Casa Di, que é esse espaço multifuncional aqui. Eu estou encantada, né? Entrei aqui. A gente não sabe para onde vai, assim, porque é tudo lindo, né? Tudo inspira, né, a fazer uma grande troca de todos os móveis da casa, na verdade, né? Então, Dilamar, eu quero te dar as boas-vindas aqui conosco, né? Compondo aqui o nosso squad para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre decoração, sobre bem-estar, sobre traduzir a nossa personalidade nos ambientes. E eu quero começar te perguntando, porque aqui a gente vê uma variedade muito grande de peças, né? Móveis, objetos de decoração, quadros, colchões. Agora olhei para cima e já vi ali os colchões maravilhosos. Como é feita a curadoria dos itens que vão compor as coleções que tu traz aqui para Casa Di? Como é que tu chega nesses móveis, nesses itens, nas cores, nos objetos de decoração? Muito obrigado pelas palavras. Primeiramente agradecer a presença da Josi, da Luana, você também. É um prazer, acho que a Casa Di se sente muito feliz em participar, estar envolvido. Um abraço especial ao nosso amigo Rodrigo, sempre presente com a gente. Então a gente se sente muito feliz de vocês estarem aqui.
Essa pergunta de como a gente busca inspiração, ela é uma pergunta muito especial mesmo. Nós procuramos nos cercar de todas as informações, parceiros, fornecedores, revista, jornal, internet. Então, é uma pesquisa diária, constante, que a gente faz. Recentemente a gente estava, no início do ano, a gente estava na BIMAD de São Paulo. Essa semana a gente retornou então da outra Feira Móvel Brasil na cidade de Balneário, onde a gente teve muitos contatos, entendendo o que as fábricas estão buscando, cores, design, enfim. É um trabalho constante. Então a gente busca, claro que a gente tem nosso time aqui, ele participa muito, é um assunto que a gente traz como tema de casa diariamente, o que está acontecendo. E quando a gente traz um produto para cá, a gente sempre procura entender quais são os comentários dos clientes, dos arquitetos, dos parceiros, dos designers, o que acharam desse produto, para validar, entender, buscar essa opinião. E normalmente a gente é muito transparente, dizendo, olha, seja sincero, né? Seja sincero, gostou, não gostou, enfim. Obviamente tem alguns produtos que a gente pode fazer o tema de casa, pode estar dentro de tudo aquilo que a gente planejou e não performar. Isso é normal também. Então a gente entende isso e vai ajustando. Mas eu acredito que a principal inspiração é aquilo que a gente olha, e tem alguns produtos que a gente sempre brinca, a gente consegue conversar com eles. A gente olha e diz assim, não, esse produto faz sentido para a nossa loja, acreditamos que tem a ver com a região, tem alguns detalhes, e algo dentro de nós diz assim, vamos apostar que vai dar certo. Então a gente erra algumas vezes, enfim, acerta outras, mas a gente é um conjunto de informações, mas tem algo dentro de nós que diz assim... Um pouquinho de intuição também. Um pouco de intuição também ao longo da nossa trajetória, diz, olha, dá para acreditar. E eu acredito muito na questão de ousadia. A gente pode ousar um pouco. O propósito hoje, digamos, uma das coisas importantes da Casa Dia aqui sempre é trazer coisas diferentes. Acreditar no pequeno detalhe, isso vai fazer a diferença. Então isso também é fator determinante na escolha. Aí entra para o portfólio de vocês. E como é que funciona a recomendação dos profissionais, né, como a Luana e a Josi? Como é que é essa parceria, né, dos profissionais da área com a Casa Di? Como é que vocês trabalham no sentido de juntos solucionar as necessidades, né, dos clientes? Nós temos a parceria, a Luana, a própria Josi, a gente já fez vários trabalhos e outros também. A Casa Di, ela se preocupa, ela está de portas abertas para todos os profissionais, designers, para arquitetos, porque a gente acredita que temos que unir esforços. A gente acredita, a gente respeita muito o profissional e a gente precisa unir esforços para juntos buscar uma solução. Ao mesmo tempo, às vezes, a gente acha que sozinho ou vai chegar a um resultado, mas se torna muito mais fácil quando a gente junta esforços, porque cada projeto, cada casa, cada pessoa tem uma história e quando a gente consegue entender essa história antes, facilita. Então, a Casa Dia, ela tem parceria, ela deixa a loja aberta para esses profissionais, para a gente se ajudar. Legal. E uma outra coisa que eu queria saber de ti, quais as novidades que vocês estão trazendo, né, para essa temporada? Eu falo temporada porque o outono começou e aí já me dá uma vontade de renovar coisas, assim, sabe? Quando entra uma estação nova e vem o frio, né? Eu sou a pessoa que não sou muito do verão, então para mim, a partir de agora eu volto a viver plenamente, né? Com os meus casaquinhos, com as minhas roupas quentinhas. E eu sinto isso com a minha casa também, né? Parece que eu tenho que olhar para a casa e tenho que dar uma repaginada nela para ela estar com esse toquezinho mais caloroso, aconchegante. Como é que é para vocês isso? Assim, os clientes também gostam de mexer em objetos, em móveis, quando troca a estação? E para ti também, depois tu me conta, como é que é para ti esse movimento assim, de temporada e as novidades que tu vai trazer
para essa temporada de outono agora que está começando e as pessoas sentem uma necessidade diferente. Mas vamos começar com as gurias contando um pouquinho. Nós temos, sim, muitos clientes, né? A gente também gosta, né, em casa, de fazer essas mudanças. Mas eu acho que a gente oferece também um serviço de acompanhamento para os clientes, né? Então, daqui a pouco, tu é um cliente que tu não quer fazer uma reforma total na tua casa, mas tu gostaria de uma curadoria para escolher uma almofada, um móvel, um tapete, né? Então, essas pequenas alterações que transformam o lar, né? Então, a gente também oferece como serviço esse tipo de acompanhamento. E a gente, sim, tem um cuidado em escolher em que loja vamos levar, em que parceiro vamos levar, né? E a Casa Dia, ela se mostra, assim, como um grande parceiro nisso, né? A gente, às vezes, pega coisa emprestada aqui, leva, monta, o cliente diz, eu não gostei muito do tom, a gente vem em troca. Então, a gente tem esse serviço de cuidado, né, com a casa do cliente e a gente consegue criar essas transformações rápidas. Faço das palavras da Luana as minhas também e complemento dizendo assim, tem coisas simples, uma mantinha no sofá, não faz sentido nenhum uma manta de tricô, por exemplo, no verão, agora no outono ela já vem chegando e já transforma, né? Então são pequenas coisas assim, que quando o cliente, a gente faz a curadoria dele no final do projeto, que a gente decora a casa, a gente já dá 2 opções para ele. Essas almofadas vão ficar melhor no verão, estação primavera-verão, outono-inverno. Então ele já vai com 2 opções para casa. Eu acho muito interessante, porque justamente não estamos livres de enjoar, né? Ninguém está livre de enjoar. Porque é algo que a gente vê todos os dias, a gente olha todos os dias, né? A gente está ali naquele lugar diariamente, acho que é absolutamente normal que a gente daqui a pouco olhe para um objeto, ele não faça mais sentido, às vezes a gente mudou, né? A nossa realidade mudou, a gente tá diferente. E hoje a gente tem, só para complementar, hoje a gente tem muitos móveis também que fazem esse trabalho muito mais facilmente, porque ele às vezes é 2 em 1, né, de Lamar. Então a gente às vezes tem os modulados ali que traz outra cara, outro ambiente. Na verdade, eu só ia dizer que são mudanças rápidas, né? E muitas vezes com custo baixo também, para o cliente que não quer fazer um investimento de um projeto inteiro, de uma renovação inteira, né? Trocar móveis e móveis soltos, ou uma poltrona, ou alguma coisa mais pontual, é um serviço de arquitetura mais barato também, e um investimento de imobiliário menor para o cliente. Então, eu acho que ter essa curadoria, esse apoio do profissional, né? E também vir à loja e saber, mas esse sofá, será que cabe? Né? E isso é uma grande questão, né? Porque isso pode causar muita dor de cabeça, né? Quando não tem essa noção do espaço e... Nós temos, quando a gente conversa com o cliente e o cliente nos permite falar um pouco sobre o apoio de um profissional, a gente é muito taxativo e muito objetivo com ele, dizendo que ele vai economizar. Ele vai economizar porque ele vai comprar certo, ele vai comprar o produto adequado, né? E essa questão do desafio de novidades, para nós, loja, é um desafio também. A gente faz uma vitrine, compra um produto, faz uma vitrine. Hoje estamos no Instagram, estamos nas redes sociais. No dia seguinte a pessoa quer postar quer ver um outro sofá, um outro tecido, quer ver um outro ângulo, então está muito rápido. Virou um fast fashion, só que na parte de... Só que o móvel não é tão simples assim. Então a gente tem um desafio muito grande na questão de compra dos produtos. Em tempos anteriores a gente comprava um produto com mais estoque, hoje a gente tem que comprar ele um estoque um pouco menor para que já tenha um tecido, um lado, algo diferente. Seja um estofado com uma chaise do lado direito, do lado esquerdo, muda o tecido, é um desafio muito grande. Então, muitas vezes, vamos postar um produto e ele já está mais tempo na loja, quem acompanha a loja não é legal isso. Então, é um desafio essa questão da rapidez para a gente. E você comentou essa questão de novidades, se me permite, a Casa Dia esse ano está trazendo muitas novidades. Nós vamos ter, ao longo do ano, contratamos uma nova agência, um novo estúdio, né, onde vai estar nos assessorando aí durante o ano, com novos trabalhos, muitas demandas. Então, ao longo do ano vem muitas novidades. Em mix produtos, a gente está ampliando e está
a gente diz internamente, a gente está subindo um pouco a régua, trazendo produtos ainda mais especiais, ainda mais diferenciados. Então a gente participou dessas feiras. Acredito que a próximos dias aí já estamos recebendo essa semana já itens novos, mas a gente quer trazer porque é uma característica da loja hoje produtos diferentes. E o que falando um pouquinho nas feiras, né? Porque as feiras, elas são um grande facilitador, né, de colocar dentro de um mesmo espaço muitos fornecedores, né, muitas tendências, tecnologia, enfim. E tu, dentro do teu formato de trabalho e de pesquisa, tu precisa muito estar de olho, né, em tudo isso para poder estar sempre oferecendo o que tem de mais inovador, né, dentro do teu espaço. O que tu viu de mais diferente, assim, que te chamou a atenção, que tu poderia dividir com quem está nos assistindo hoje? A gente, como eu falei antes, a gente participou da BIMAD, que é uma importante feira nacional, agora recentemente na Móvel Brasil em Balneário também. Existe uma preocupação muito grande com a questão da ergonomia. A questão não só o design ele é importante, o design ele é necessário, mas indicar um sofá com uma profundidade, com uma altura, indicar o estofado ou com tecido apropriado. Hoje tem a questão dos pets cada vez mais presentes, então é comum hoje o critério do pet ser mais importante às vezes, é fator decisivo na venda ou na compra do cliente. Então essa questão da ergonomia é uma preocupação cada vez mais que a gente tem. Tecidos, a gente tem muitos tecidos novos, tem tecidos, a exemplo do vestuário, os tecidos também nos estofados mudou muito. Nesse último ano mudou radicalmente muita coisa, novas tecnologias aplicadas em tecidos, porque as pessoas elas se preocupam com pequenos detalhes. Há um tempo atrás, talvez a gente olhava era muito a questão do visual, hoje é uma questão muito da questão técnica. Tecidos a questão termorregulador, a questão da temperatura, né? Então a gente observa todos esses detalhes. Mas a questão da ergonomia é um fator decisivo, é uma questão muito importante que eu tenho acompanhado. Tá. E aqui na Casa Di, vocês atendem não só projetos residenciais, mas vocês também atuam em outras áreas, né? Outros segmentos, como eventos, por exemplo, também conseguem ser atendidos por ti? É um desafio que a gente tem, porque falando em mudança, obviamente as lojas elas têm mudado o jeito de compra dos clientes, né? E quem decide as compras, quem participa, são as pessoas. Então, a gente precisa estar onde as pessoas estão. Então, a gente participa, sim, de eventos, a gente procura estar presente na comunidade, se conectando com pessoas, entendendo, conversando. Acreditamos que não é o suficiente simplesmente abrir a porta da loja e levar a loja onde as pessoas estão. A gente tem que se fazer presente em eventos, conversar. É um trabalho, uma jornada muito intensa, mas que é importante. E quem é o principal decisor quando a gente vai falar em escolher um móvel para casa? A mulher continua sendo a rainha absoluta das decisões ou já mudou um pouquinho? Não tem como dizer que... Podemos até trazer um número hoje. Mais dos 70% é a mulher que define. Para móveis, claro, tem muitos homens participando, tem hoje muitos homens se preocupando com detalhes, questionando bastante, mas com certeza a decisão hoje mais de 70% passa pelas mulheres e elas que dominam essa questão dos detalhes, principalmente. Aumentou bastante a decisão por parte de homens, mas com certeza é infinitamente maior o número pelas mulheres. Continuam dominando ainda. E o que as mulheres valorizam mais? Elas normalmente tendem a gostar do melhor, né? Então elas olham, batem o olho, então a questão visual, conforto, então... E o marido normalmente, os homens, vão na questão valor financeiro mesmo. Então é uma disputa
que a gente tenta ficar ali, ajudar um e outro, mas normalmente ela quer sempre, o marido também, mas ela quer sempre o melhor. Ela vê o visual, ela vê o detalhe, ela vê o capricho na execução do produto, então é um conjunto de informações. E para vocês, meninas, quando vocês estão atendendo, né, os clientes, assim, como é que administram essas divergências que acontecem, né, quando estão buscando solucionar uma questão de projeto, solucionar ideias porque pode acontecer brigas, né, nesse momento, assim. Como é que vocês administram isso? Porque às vezes mais do que isso. Infelizmente. Mas a gente sempre tenta trazer as duas propostas, por mais difícil que seja, por exemplo, para o escritório, mas nossa questão é que o cliente não saia com dúvida. Dúvida que, será que a tua ideia teria sido melhor se elas tivessem comprado ou a minha ideia? Até porque daqui a pouco vai rolar briga entre eles, porque a gente está favorecendo um outro. Então a gente tenta fazer ser neutro, fazer ambas as opções e deixar eles decidirem. Mas claro que a gente também acho que o Lamar escreveu muito bem as mulheres, eu acho que as arquitetas também, né? Porque a gente vai sempre indicar um conjunto de coisas, né? Porque o financeiro pode ser bom hoje, mas e amanhã? Daí ele também já vai gastar um novo, se ele tiver que comprar novamente. Então a gente sempre vai dar a nossa opinião, mas fazendo as duas opções ali para deixar de novo a decisão com eles, a decisão final com eles. Na verdade, a gente, na primeira reunião, quando é um casal, né, no escritório, a gente sempre comenta sobre as discussões. Existe uma pesquisa até que diz que 70% dos relacionamentos, eles têm crises em reformas, em obras. Então, nós vivenciamos isso com bastante... muito diariamente, eu diria, né? Como a gente tem nós no escritório, pelo menos, temos muitos clientes que são casais, existe bastante discórdia entre eles, né, em relação a opções, e normalmente a gente tenta ficar um pouco mais neutro, né? Mas a gente, na primeira reunião, né, a gente já comenta sobre isso, porque as discussões, elas aconteçam, mas que depois eles se reentendam, né? Até porque senão a obra não chega no fim. Então, a gente sempre orienta, né? E tenta ser neutro, realmente. Mas, e tem uma outra frase que eu sempre uso quando os clientes têm alguma dúvida em relação a algum material ou alguma coisa que nós indicamos, né? Eu não gostei muito desse, eu gostei mais desse ou do outro. Eu sempre tenho a mesma frase. Eu sempre digo, olha... na minha opinião como arquiteta, este que nós estamos indicando é um pouco mais legal ou combina mais com o ambiente, com o projeto, mas o projeto é de vocês, a casa é de vocês, então a escolha final sempre tem que ser de vocês. Conversem e vejam o que se enquadra mais com a necessidade da família de vocês. Porque não vai ser a gente como arquiteta que vai estar naquele lugar, vai estar naquele lugar. Então o final a gente sempre deixa para o cliente tomar a decisão final, assim, e realmente escolher o que for melhor para a família, né? Sim. E para quem quer vir aqui, né, na Casa Di, o que as pessoas encontram aqui? Quais são as opções que elas vão encontrar se elas vierem te visitar? Hoje a Casa Di ela é referência já em salas de jantar. A gente tem uma boa participação em salas de jantar. Inclusive, nós conseguimos personalizar tamanho, modelo. Eu quero escolher tampo de madeira, tampo de vidro, base, cadeiras. Tem uma variedade, fornecedores de com excelente qualidade. A gente consegue personalizar. Então, tem parceiros, fornecedores dispostos a nos ajudar a entregar particularidades em cada projeto. Somos em estofados, somos diretos de fábrica, então nós temos hoje acesso à indústria de uma forma especial
com prazo rápido, mesmo sendo produto personalizado. Ou seja, você vem aqui, tu escolhe o tecido, o lado, a altura, tipo de pé, cor da madeira, então tu consegue personalizar e de uma forma rápida também a entrega, tá? E também colchões, que é um produto direto de fábrica que a gente tem. Colchões é um produto que a gente tem muito mercado a trabalhar ainda, a gente tem um excelente de um produto. E completando também com decoração, que é uma linha que cresce. As mulheres têm procurado bastante, enfim, a questão de decoração é uma grata surpresa. Então, podemos dizer que a gente tem estofados, salas de jantar, colchões e decoração. Maravilha. A gente está indo para o minuto final do programa. Nossa, como passa rápido. Sempre eu acho que passa rápido. Eu queria ter 2 horas de programa. Rodrigo, 2 horas. Então vou deixar vocês um espaço para vocês darem um recado final para a nossa audiência, para quem está nos assistindo. Aproveito para agradecer a audiência de quem está conosco nessa noite. Também agradecer a Rosinha Decorações, que também é parceira do Mulher de Fases, o Brechó Joana de Ângeles, que sempre assina os meus looks e ajuda 150 famílias através da horta comunitária, que eu tenho um orgulho gigante de ser uma Joana, né? E estar dentro desse projeto como voluntária também. Então, Luana, já que tu está com o microfone, vamos começar por ti, teus recados finais. Gostaria de agradecer pelo convite, né? É um prazer estar com vocês hoje, com a Josi também. Quem não nos acompanha ainda nas redes sociais, a gente posta um pouquinho todos os dias da nossa rotina. Obras, perrengues de obras prontas e finalizadas e lindas. Então, quem quiser me seguir, @LuanaBrandeuArquitetura. Estamos por lá todos os dias. E acho que é isso, foi um prazer estar com vocês, agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês todos de casa também. É isso. Muito obrigada, Adilamar, a Lola, a Luana também, foi um prazer estar presente nessa noite. Para quem não nos segue, @Estúdio Mudark, a gente também tem lá um acompanhamento de obra, né, de processo criativo de projeto. Então, no nosso trabalho, a gente tenta transmitir da melhor maneira possível. Mas, com certeza, num cafezinho, a gente vai conseguir conversar bem melhor. Então, ficamos à disposição. Dilamar, passo a palavra para ti dar o teu recado final. Agradecer a oportunidade. A gente fica muito feliz, né? A presença da Luana, Josi, você também, Rodrigo. A Casa Dia ela sempre está, como eu falei antes, à disposição para a gente se ajudar. A gente vive numa situação, como eu falei antes, que a gente precisa unir esforços, porque muitas vezes a dificuldade do profissional pode ser facilitada pela loja, então a gente pode se ajudar. O cliente, ele, no ramo de móveis, ele tem muita coisa ainda a buscar, não é responsabilidade dele ter domínio sobre determinadas situações, então a gente está à disposição para dar uma consultoria, a gente tem profissionais parceiros para ajudar ele, então agradeço a oportunidade e a Casa Di sempre está à disposição. Fala o endereço da Casa Di. Estamos, aqui é João Verno Erart, a rua lateral, mas fácil acesso a BR-116 como ponto de referência. A gente tem passando a Comoto, agora tem a Clip, né? A loja Clip, então na verdade a Clip é do lado da Casa Di, não é? Exatamente, a Clip é do lado da Casa Di. Vocês estavam aqui primeiro, que eu sei. Eu sempre falo para o Henrique que a Clip é do lado da Casa Di. Isso aí. Então é fácil acesso, estamos aqui de segunda a segunda, principalmente final de semana, onde as pessoas dedicam mais tempo, né? Tá todo mundo na correria na semana. Então, sábado a gente tem horário das 9 às 17 e no domingo das 14 às 18 horas a gente está aqui para poder atender a todos. Obrigado. Então, a gente vai ficando por aqui e eu também estendo aqui o convite do Dilamar para que você venha conhecer a Casa Di e se apaixonar por essas peças incríveis que tem aqui. E também te convido a olhar para o seu espaço, para a sua casa, para o seu trabalho e pensar como você pode transformar esse ambiente num lugar de bem viver, acolhedor, né? Porque a nossa casa é o nosso maior bem, é o lugar que a gente mais passa o tempo. Então eu espero que você tenha gostado do programa de hoje e a gente se vê na próxima semana com mais um Mulher de Fases. Até lá!